Entender o que os brasileiros falam é um verdadeiro desafio para muitos estudantes de português, né? Você já deve ter passado pela experiência de entender errado, não entender, ou até mesmo ter dificuldade para pronunciar uma palavra e não ser bem compreendido. Um dos motivos principais que tornam a pronúncia e a compreensão um desafio em português é a pequena diferença que existe entre os sons de algumas palavras. Isso pode mudar completamente o sentido delas, tá? O português brasileiro tem um sistema de vogais, né, muito mais complexo do que o inglês ou outros idiomas. Então a gente tem muitas vogais que são abertas, fechadas, sons nasais. E essas pequenas diferenças de pronúncia são muito importantes para nós, porque elas mudam o significado de palavras, como você vai ver nesse vídeo. Eu vou te mostrar como pronunciar corretamente 9 pares de palavras que as pessoas mais confundem no português do Brasil, tá? Pronúncias que você pode se confundir. Você vai finalmente notar a diferença entre essas pronúncias e aprender a pronunciar comigo, para não errar nunca mais, certo? Bom, então, o primeiro par de palavras é o par maçã e massa. Maçã e massa. São duas comidas, mas o significado é diferente. Por exemplo, eu como maçã com massa de tapioca. A maçã é doce, a massa do pão é salgada. Então, maçã tem a última sílaba mais forte, eu pronuncio com mais ênfase, é a sílaba que tem o acento. Quando você vê um acento em português, você sabe que a sílaba da palavra que possui o acento é a que eu pronuncio com mais ênfase, maçã. A palavra massa, não, é o contrário, a primeira sílaba é mais forte, massa. Massa, maçã. Além disso, a palavra maçã, ela tem o A nasal. Então, no final, é como se eu pronunciasse com o nariz fechado. Maçã, maçã, massa e maçã. Então, essa é a principal diferença entre essas duas pronúncias que são tão próximas e tão parecidas. Treinar como pronunciá-las bem vai te ajudar também com outras palavras que a gente vai ver daqui a pouco. Então, uma frase para você praticar comigo. Assei a massa do bolo e coloquei maçãs depois. Assei a massa do bolo e coloquei maçãs depois. O segundo par de palavras que causa confusão na pronúncia são as palavras metrô e metro. Metrô e metro. Essas são as diferenças muito parecidas, né? Essas duas com a palavra massa e maçã. Porque a gente tem a diferença da tonicidade, né? Qual sílaba que é mais forte. O metrô fica a 500 metros daqui. Eu andei 2 metros e entrei no metrô. Uma frase para você praticar comigo. No metrô de São Paulo, os trens têm quase 50 metros de comprimento. Então, metro e metrô. Vamos agora para o terceiro par de palavras, que são as palavras pais e país. Lembra da regra do acento. Então, se eu tenho país com o acento no i, a gente sabe que essa sílaba é pronunciada com mais ênfase. Pais, país, tá? Então, pais são os seus pais, o seu pai, a sua mãe, e país, o país que você vive, por exemplo, Brasil, Canadá, Inglaterra, certo? Um exemplo, então, para a gente ver essas palavras em contexto. Os meus pais viajaram para outro país. O país onde os meus pais nasceram é Portugal. Então, perceba que eu tenho uma diferença também relacionada à sílaba tônica entre essas duas palavras. Quando a gente tem o acento, você sabe que a sílaba que tem o acento é pronunciada de maneira mais forte. Mas você deve se perguntar, Dani, e se não tem o acento, o que eu faço? Como eu pronuncio uma palavra que não tem um acento? Existe uma dica, uma regra que vai funcionar em 99% dos casos, quase todos eu diria, que é a regra da penúltima sílaba. Então, se uma palavra não tem acento, você pode considerar que a penúltima sílaba, ela é a mais forte, ela é pronunciada com mais força. Você percebeu isso na palavra massa, você percebeu isso na palavra metro, palavras que não têm acento, e agora com a palavra pais, certo? Então, se eu tenho acento, fica fácil, porque eu sei que a sílaba do acento é mais forte, país, mas se eu não tenho, eu posso considerar que a penúltima é a mais forte. Pais,
tá? No caso aqui estamos falando apenas de palavras com 2 sílabas, palavras curtas, mas isso também vale, essa regra vale para palavras longas. Então uma palavra grande, você vai considerar que a penúltima sílaba, ela é a mais forte se a palavra não tem acento. Isso vai fazer você acertar a pronúncia de quase todas as palavras do português. Vamos ver agora o 4º par de palavras para treinar a pronúncia. Vou falar aqui da palavra influência e a palavra influencia. Temos uma diferença de um verbo e de um substantivo, tá? Então, a influência da mídia influencia as pessoas. Ele influencia os outros com a sua influência. Então, nesse caso, estou falando de 2 palavras que são diferentes. Influência, o substantivo influencia o verbo, a pronúncia do verbo conjugado na 3ª pessoa. Frase para você praticar. A influência que ele tem sobre os jovens influencia decisões importantes. Se você gosta de conteúdos de pronúncia, se você gosta dos vídeos do Brazilianing para aprender português, não esquece de deixar sua inscrição no canal e também o seu comentário com dicas para mais conteúdos, com perguntas, com coisas que você quer que eu faça vídeo específico explicando para você, tá bom? Isso é muito importante para a gente continuar fazendo os conteúdos. Vamos então para o nosso 5º par de palavras. Essas 2 palavras, elas são frequentemente confundidas e agora a gente não está mais falando de diferença entre sílabas que são fortes na palavra. Agora eu estou falando sobre vogais que são fechadas ou abertas, tá? Estou falando da palavra avó e avô. Avó e avô. Se você não percebeu a diferença de pronúncia, você precisa treinar essas 2 palavras. Avó e avô, né? A minha avó, o meu avô. Então, aqui eu tenho uma diferença de O, a letra O aberta e a letra O fechada, né? Avó, avô. Avô é um som bem mais fechado. Avó é um som bem mais aberto, tá? Tenta fazer isso de maneira exagerada para você perceber essa diferença. Avó, avô, tá? Então, é como se fosse uma pronúncia aberta e uma pronúncia fechada. Como se fosse não, são pronúncias abertas e fechadas. Minha avó e meu avô moram juntos. O avô deu um presente para a avó. Minha avó faz um bolo delicioso e meu avô toma café com ela todos os dias. Então, treina essas palavras, porque essa pronúncia aberta e fechada da vogal O e de outras vogais também vai ser muito importante, essa diferença vai ser muito importante para você pronunciar bem várias palavras do português brasileiro. Vamos ver o próximo par de palavras que a gente tem hoje para praticar. Vamos falar agora sobre a palavra pôde e pode. Pôde, pode. Novamente temos uma diferença de vogal aberta, vogal fechada, assim como na palavra avô e avó. Nesse caso estamos falando da mesma palavra, do mesmo verbo, mas ele está conjugado no presente e no passado, tá? Hoje ele pode sair no presente, mas ontem ele não pôde no passado, tá? Então é a 3ª pessoa do verbo poder e conjugado no presente tem uma pronúncia diferente do que a conjugação de passado. A escrita também é diferente. Eu tenho o acento para indicar que é uma pronúncia fechada no passado, mas se você não sabe essa diferenciação fonética, fica difícil para você pronunciar e para você entender a diferença, tá? Hoje ele pode, ontem ele não pôde. Pode, pôde. É uma diferença bem sutil, mas treina o seu ouvido para você conseguir perceber, ok? Uma frase para você praticar comigo. Ele não foi ao bar ontem porque não pôde, mas hoje ele pode ir. Ele não foi ao bar ontem porque ele não pôde, mas hoje ele pode ir. Agora a gente vai falar de um par de palavras que também é um substantivo e um verbo, né? Que é o verbo jogar, né? E a palavra jogo. Então, eu gosto de jogo de futebol, mas eu não jogo nada. Então, jogo, jogo. É também uma diferença entre pronúncia fechada e pronúncia aberta, de 2 palavras que são escritas iguais, mas que em um caso é um verbo, no outro caso é um substantivo. Eu gosto de jogo de futebol, substantivo jogo, mas eu não jogo, o verbo jogar. Eu não jogo, tá? Nesse tipo de jogo, ele joga muito bem. Nesse tipo de jogo, ele joga muito bem.
Ou, nesse tipo de jogo, eu jogo muito bem. E a escrita fica exatamente igual na primeira pessoa, conjugado na primeira pessoa, mas a pronúncia é diferente. Jogo, jogo, eu jogo. Então, na conjugação do verbo, tem uma pronúncia mais aberta. No substantivo jogo, tem uma pronúncia mais fechada. Jogo, jogo, certo? Uma frase para você praticar esse par de palavras. Hoje tem jogo na TV e amanhã eu jogo na praia. O 8º par de palavras para a gente praticar hoje são as palavras forma e forma. Forma e forma, tá? Então, forma é o substantivo, tá? E forma é também um substantivo, mas tem uma pronúncia aberta e fechada. Importante falar que a palavra forma, ela pode ser escrita com acento, o acento circunflexo, né? Forma. Isso indica a pronúncia fechada, isso ajuda a gente a saber que é uma pronúncia mais fechada. Mas esse acento não vai ser escrito o tempo todo. Por quê? Porque a regra de acentuação do português é bem específica e a regra diz que essa palavra, ela tem o acento facultativo, ou seja, eu não sou obrigada a sempre colocar o acento nessa palavra, tá? Então, você pode ver muitas vezes essa palavra sendo escrita sem o acento, o que confunde um pouco. Mas, vamos conhecer então o significado dessas palavras para você saber o contexto de pronúncia, tá? Então, quando eu falo forma, com esse O fechado, eu estou falando, por exemplo, de uma forma de bolo. Aquele objeto, né, aquele objeto de metal que você coloca a massa de bolo para assar, certo? Uma forma. É um objeto que você vai fazer o formato do bolo como você prefere, né? Uma forma quadrada, uma forma redonda, enfim, isso vai fazer o seu bolo, tá? E forma é o formato que o bolo fica depois. Então, se você tem uma forma redonda, o seu bolo fica com a forma redonda quando ele está pronto. Um pouco confuso? Bom, forma é o formato, certo? Forma vem da palavra formato. E forma é a coisa que eu uso para fazer esse formato, tá? Então, por exemplo, a forma de bolo é um bom exemplo para você pensar nessa diferença, tá? São duas palavras diferentes. Então, frases pra gente praticar. A forma do bolo é redonda. A bola tem forma circular. A bola tem uma forma circular, tem um formato circular. Lembra que forma é um sinônimo de formato. A forma, ela dá forma ao bolo. Então, se a gente tem uma forma redonda, eu vou dar uma forma redonda para o bolo também. A forma dá forma ao bolo, certo? Pratica com essas frases que você não vai esquecer a diferença. E antes da gente ver o 9º par de palavras, o último par de palavras, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Não esquece, isso é muito importante, tá? E também deixar o seu comentário sobre o que você achou do conteúdo, dúvidas de português. Isso ajuda muito a criar vídeos mais interessantes para você. O 9º par de palavras, o nosso par número 9, são as palavras sábia e sabia. Sábia e sabia. A mesma diferença que vocês já sabem pronunciar relacionado à sílaba tônica, quando tem acento e quando não tem o acento. Sábia é um adjetivo, né? Ele é sábio, ela é sábia, o adjetivo feminino. E sabia é o verbo saber no passado imperfeito, né? Então, a mulher sábia sabia a resposta correta. Sábia, sabia. Você sabia que a professora era tão sábia? Então, a diferença entre o adjetivo e o verbo. A gente tem em português um trava-línguas com essa palavra sabia. Não tem a palavra sábia no trava-línguas, mas tem a palavra sabiá, que é um tipo de pássaro, né? Então eu vou ensinar para você esse trava-línguas para você praticar, vai ajudar com também treinar a pronúncia de sílabas tônicas diferentes. Não tem a palavra mulher sábia, mas tem a palavra sabiá, que também vai ser um desafio para você treinar essa pronúncia. Então, é como se fosse uma palavra bônus para você aprender hoje. O trava-línguas é assim:
Você sabia que o sabiá sabia subiar? Você sabia que o sabiá sabia subiar? Então, esse trava-línguas ajuda a gente a treinar essa diferenciação de sílabas tônicas, o som do S, e também é um trava-línguas bem legal para você fazer esse desafio com seus amigos que aprendem português também. Então, dicas finais para você treinar essas pronúncias e continuar melhorando a sua pronúncia do português depois desse vídeo. Bom, a primeira dica é gravar a sua voz falando. Então, tente falar essas palavras e grave, né? Grave no seu WhatsApp, grave no seu celular, enfim, tente gravar isso de alguma forma para você ver a sua pronúncia e perceber onde você está errando, tá? A segunda dica é você utilizar sempre um dicionário que tenha áudio, né? Então, quando você pesquisa uma palavra online, ouça a pronúncia dela. Porque, como você percebeu, tem palavras que a gente escreve exatamente igual, mas a pronúncia pode ser diferente. Então, veja o contexto, veja se a palavra está correta dentro do contexto que você busca e veja a pronúncia. Aprenda sempre as palavras usando áudio. Então, dicionários que possuam o áudio também, tá? Geralmente dicionários online. E a terceira dica, pratique com os pares, né? Então repita esses pares em voz alta. Massa, maçã, avô, avó, forma, forma. Pegue os que são mais difíceis para você e repita, treine esses pares até se tornar natural, até você perceber facilmente essa diferença quando você escuta e também perceber na fala, pronunciar sem grandes problemas, ok? E se você quer levar a sua pronúncia para o próximo nível, se você quer realmente melhorar o seu português, falar com mais confiança, praticar com mais frequência e finalmente se comunicar sem dificuldade, tendo mais domínio do que você fala, pratica português com a gente no nosso clube de conversação. Lá você vai aprender vocabulários, ter feedback sobre a sua pronúncia, sobre a sua gramática e evoluir a cada aula. Vou deixar o link na descrição com mais informações se você quiser estudar com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, treinar as pronúncias e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!